Um é bom, só que dois é ainda melhor. Se conquistar um cinturão do UFC já é um dos maiores feitos que um lutador pode conseguir, imagine então 2 cinturões e ainda 2 cinturões ao mesmo tempo. Ao longo da história do UFC, muitos tentaram, muitos falharam, só que 9 lutadores conseguiram conquistar 2 cinturões em 2 categorias diferentes. E alguns foram campeões de 2 categorias ao mesmo tempo, termo que foi batizado como duplo campeão, pelo primeiro rei de 2 coroas, Conor McGregor. E no vídeo de hoje vamos voltar um pouco no tempo e vamos falar sobre todos os lutadores que conseguiram 2 cinturões e todos aqueles que conseguiram ser duplo campeões em ordem cronológica na história do UFC. Antes de começar, esse vídeo é patrocinado pela Stake.bet.br, a casa de apostas oficial do UFC e a única que conta com promoções exclusivas para os eventos numerados do Ultimate. Então você quer ganhar em dobro, triplo ou até sequer perder dinheiro nas suas apostas? Então cria a sua conta na Stake.bet.br, link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Em sua lendária carreira no MMA, Randy Couture fez exatamente 30 lutas, e metade delas, ou seja, 15 lutas, foram disputando algum cinturão do UFC. Lógico, ele não venceu todas elas, mas é insano pensar quantas vezes o Capitão América disputou o cinturão mais cobiçado do esporte. Randy foi o primeiro e único tricampeão peso pesado do UFC e ainda foi bicampeão e campeão interino dos meio pesados. E lá no UFC 44, já depois de ter sido campeão dos pesos pesados pela primeira vez em 1997, ele conseguiu vencer Tito Ortiz em uma luta que estava valendo o cinturão dos meio pesados lá em meados de 2003 e dessa forma fez história ao ser o primeiro lutador do UFC que foi campeão de 2 categorias. Não foi duplo campeão porque não foram 2 cinturões ao mesmo tempo, só que ainda assim um feito histórico do Randy Couture. E agora chegamos no prodígio. Chegamos naquele que até hoje é considerado o melhor peso leve da história. E, para Anderson Silva, na visão do Anderson Silva, o melhor lutador que ele já viu. BJ Penn, o primeiro campeão faixa preta no Mundial de Jiu-Jitsu sem ser brasileiro, conquistou seu primeiro cinturão em 2004 quando venceu Matt Hughes e levou para casa o título dos meio-médios do UFC. Nesse mesmo ano, o BJ Penn abriu mão do seu cinturão para competir no Japão, lá no K1, só que anos depois ele retornou para o UFC, onde conseguiu se tornar campeão dos leves, onde conseguiu defender o título 3 vezes consecutivas, um recorde que só foi quebrado agora em 2025. BJ Penn também foi o primeiro a tentar ser um duplo campeão no UFC, quando ele, na posição de campeão do peso leve, subiu de categoria para enfrentar Georges St-Pierre pelo cinturão dos meio-médios. Infelizmente, ele acabou sendo jambrolhado, atropelado e derrotado pelo canadense. E agora sim, vamos falar do primeiro duplo campeão da história do UFC. E também o criador desse termo, The Notorious Conor McGregor. Repetindo seu feito histórico no Cage Warriors, onde ele foi campeão dos penas e dos leves ao mesmo tempo, Conor McGregor começou a sua missão nocauteando José Aldo em apenas 13 segundos, quebrando uma invencibilidade de 10 anos do brasileiro. E no ano seguinte, ele concretizou seu sonho ao subir para o peso leve e nocautear Ed Álvares com uma performance espetacular, se tornando o primeiro campeão de 2 categorias ao mesmo tempo, ou como ele mesmo decretou na entrevista pós-luta, o primeiro Double Champ, ou duplo campeão do UFC. Apesar do BJ Penn ter sido o primeiro a tentar conseguir um segundo cinturão já sendo campeão de uma categoria, não há dúvidas que foi o Conor McGregor quem popularizou esse feito. E hoje em dia, esse é o grande objetivo para a grande maioria dos campeões. Eles mal conquistam o cinturão e já estão pensando no próximo. E com certeza, quem colocou isso na cabeça de todo mundo foi o Conor McGregor. E é por isso que você vai ver a partir de agora que vários duplo campeões vão surgir depois do irlandês.
Após 5 anos de total dominância e 9 defesas de cinturão nos meio-médios, Georges St-Pierre se aposentou do MMA em novembro de 2013, depois de uma luta bem suada contra o Johnny Hendricks. Ele alegou que estava passando por vários problemas pessoais na sua vida e que precisava tirar esse tempo. Precisava deixar de lado a sua carreira no MMA para poder focar na sua vida pessoal. Depois de 4 anos de silêncio, todo mundo já tinha seguido em frente. A categoria dos meio-médios teve vários campeões depois dele e mal se falava sobre um retorno do Georges St-Pierre. Só que aí, do nada, Georges St-Pierre anunciou seu retorno e, para surpresa de todo mundo, não seria nos meio-médios, e sim na categoria de cima, no peso médio, disputando diretamente o cinturão contra o inglês Michael Bisping, então campeão. E mesmo depois de 4 anos parado e bem acima do seu peso natural, Georges St-Pierre finalizou o inglês e assim se tornou o novo campeão peso médio, na época quebrando o recorde de mais vitórias em lutas valendo o cinturão do UFC. Logo em seguida, ele se aposentou alegando problemas de saúde e disse que já estava satisfeito com a sua carreira no UFC e fechou essa que, na minha opinião, foi a melhor aposentadoria que esse esporte já teve. Menos de 2 anos depois do grande feito do Conor McGregor, já tínhamos o segundo duplo campeão do UFC. Daniel Cormier, ou DC, curiosamente, talvez ele já estava premeditando que seria um duplo campeão algum dia, havia sido campeão dos meio pesados em 2015 e teve um dos reinados mais bem-sucedidos da categoria. Inclusive, muitos o consideram o segundo maior meio pesado, depois, claro, do Jon Jones. Mas lógico, todo o seu legado nos meio pesados estava muito ligado à sombra do Jon Jones, já que ele só conquistou esse cinturão porque o Jon Jones havia sido preso. Então, para poder se desprender dessa sombra e conquistar algo totalmente por mérito dele, o DC resolveu desafiar o campeão dos pesos pesados. Na verdade, o maior peso pesado do UFC, que era o Stipe Miocic. E em julho de 2018, Daniel Cormier chocou o mundo e nocauteou Stipe Miocic no primeiro round, se tornando o segundo duplo campeão de toda a história do UFC. E ainda o primeiro duplo campeão que conseguiu ter defesas dos dois cinturões. O DC, ainda como campeão de 2 categorias, venceu o Derrick Lewis em novembro de 2018 e dessa forma, diferente do Conor McGregor, não só conseguiu defender um, mas os 2 cinturões. Ainda em 2018, mais uma tentativa de duplo campeonato. Dessa vez no MMA feminino. Amanda Nunes, campeã do peso galo, subiria de categoria para desafiar a temida Cris Borg, campeã do peso pena. Possivelmente a maior luta da história do MMA feminino. E assim, a gente esperava talvez uma guerra, uma luta disputada, afinal a gente tá falando talvez das 2 maiores lutadoras que esse esporte já teve. Mas a Amanda não tomou nem conhecimento, apagou a Cyborg no primeiro round, na verdade no primeiro minuto de luta, e foi a primeira e até então única mulher a se tornar dupla campeã ou campeã de 2 categorias no UFC. Ela também foi a primeira a ser dupla campeã 2 vezes, já que ela perdeu o cinturão dos galos para Juliana Penha, só que no ano seguinte conseguiu recuperar novamente como dupla campeã. Vamos agora ao quarto e até então último duplo campeão legítimo que o UFC teve. E olha que essa história agora é bem interessante, porque Henry Cejudo, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Wrestling e campeão peso mosca até 2019, iria defender seu cinturão contra o campeão dos galos, o TJ Dillashaw. Ou seja, dessa vez, ao invés do campeão subir, era o Dillashaw que estava descendo pro peso mosca para enfrentar o Cejudo. Só que a luta durou um pouco mais de 30 segundos. O Henry Cejudo teve talvez a melhor apresentação da sua carreira e simplesmente despachou o Dillashaw, que estava muito deteriorado por causa do extremo corte de peso que ele precisou passar para bater o limite do peso mosca. Mas tá, o Dillashaw já desceu para tentar pegar o cinturão do Cejudo. Agora vamos o caminho contrário, o Cejudo subir para pegar o cinturão do Dillashaw. Só que não rolou. Acontece que o Dillashaw foi pego no teste antidoping por causa dessa luta contra o Cejudo, então o UFC teve que retirar o cinturão dele e assim Cejudo subiu para disputar o cinturão vago contra o brasileiro Marlon Moraes, ainda como campeão dos moscas. E na ocasião ele conseguiu nocautear o Marlon Moraes e se tornou o último duplo campeão do UFC até agora, se autoproclamando Triple C ou Triplo C, que é campeão do peso mosca, campeão do peso galo e campeão das Olimpíadas.
Durante anos, Jon Jones foi o campeão supremo dos meio pesados, onde quebrou recordes após recordes, bateu vários ex-campeões e teve um reinado que o consagrou como talvez o maior lutador de todos os tempos. Só que apesar dos feitos, muitos fãs ainda achavam que faltava uma pecinha para consagrar o Jones de fato como o maior da história, que é o fato que ele nunca saiu da própria categoria, sempre competiu nos meio pesados, diferente, por exemplo, do Anderson Silva, que já lutou na categoria de cima, e o Georges St-Pierre, que foi campeão da categoria de cima. Então muita gente queria ver o Jones nos pesos pesados, para ver como é que ele se sairia contra adversários do mesmo tamanho ou talvez até maior do que ele. Foi então que em 2020 o Jones abriu mão do seu cinturão, passou 3 anos se preparando para subir de categoria, e quando chegou o dia, em março de 2023, disputando o cinturão vago contra o francês Ciryl Gane, Jon Jones tirou o cara pra nada, finalizando no primeiro round e assim conquistando finalmente o segundo cinturão que faltava na sua carreira, no seu currículo. Cinturão que ele ainda conseguiu defender, nocauteando Stipe Miocic no final de 2024. Alex Poatan pode não ter sido o primeiro duplo campeão do UFC, mas pelo menos conseguiu esse feito no Glory, o maior evento de kickboxing do mundo, onde o Poatan foi campeão do peso médio e meio pesado ao mesmo tempo. Mas calma, porque futuramente ele também conseguiria 2 cinturões no UFC. Depois de fazer uma speedrun rumo ao título, também auxiliado pelo seu passado com seu grande rival Israel Adesanya, que era o campeão da época, o brasileiro conseguiu nocautear o seu maior rival de virada e conquistou o cinturão peso médio do UFC ao encerrar o reinado de 3 anos do nigeriano. Só que, depois de perder a revanche imediata para o Adesanya, o Poatan, que sofria demais para poder cortar o peso para a categoria dos médios, bateu os 84 quilos, enxergou a derrota como uma boa oportunidade para ele subir de categoria, lutar nos meio pesados, onde o corte de peso seria bem mais confortável. Poatan então subiu de categoria e aí a verdadeira chama se acendeu. Nos meio pesados, Poatan conquistou o cinturão, nocauteando o Jiri Prochazka e na sequência defendeu o título 3 vezes consecutivas, todas por nocaute. Poatan também fica eternizado na história como o primeiro homem brasileiro que foi campeão de mais de uma categoria no UFC. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.